Fala galera do Paranhana Digital, Gabriel Campelo aqui, e hoje nós estamos visitando a 17ª Feira do Livro de Três Coroas. Alguns alunos estão lá dentro nesse momento, eles estão assistindo uma peça de teatro, outros estão aqui na frente do Centro de Cultura, dando uma olhada nas bancas de livros, e hoje nós decidimos saber se o povo de Três Coroas, mais especificamente os adolescentes, gostam de ler, se eles entendem de leitura, de literatura, certo? Antes de eu entrevistar eles e também mostrar para vocês algumas coisas que têm acontecido nessa feira durante esses 3 dias de feira, eu gostaria de lembrar vocês seguirem as nossas páginas sociais, nas redes sociais, as nossas páginas, o Paranhana Digital, também deixar o like, compartilhar o vídeo se gostar, enfim, comentar se você gosta de ler também, certo? Já fez isso? Então vamos juntos! Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Me diz o teu nome e a escola que tu estuda. Meu nome é Laerte, eu estudo na Dom Pedro. Laerte, dentro da literatura, o que significa a palavra índice? Índice. Por exemplo, na capa do livro tem o índice. Como eu posso explicar? Não tenho palavras para descrever. Meu nome é Felipe, eu estou representando a Frederico Ritter. Certo. Perguntinha sobre literatura. O que significa a palavra clímax? Nem ideia. Oi, meu nome é Roberta, eu estudo na Escola Rui Barbosa. Certo. Roberta, dentro da literatura, o que significa a palavra narrador? Narrador é aquele que narra a história, né? Que conta a história do livro. Eu sou a Júlia de Souza e eu venho da Frederico. Certo. Júlia, nos diz o que significa a palavra narrador na literatura. É a pessoa que narra o livro, narra a história. Certo. E o que significa a palavra clímax? Meu nome é Alan, eu estudo na Frederico Ritter. Alan, vamos fazer algumas perguntas bem fáceis aqui. Dentro da literatura, o que significa a palavra narrador? É a pessoa que conta a história na terceira pessoa, explicando a história de alguém que está vivendo o que está sendo contado no livro. Prazer, meu nome é João Vitor, estudo no Augusto Ruenal. Beleza, João. O que significa na literatura a palavra resumo? Resumo, pra mim, é uma coisa que tu escuta e resume a palavra que a pessoa falou. Eu sou o Vitor e eu estudo na Dom Pedro II, Quilombo. Vitor, dentro da literatura, o que significa a palavra narrador? Narrador é a pessoa que conta a história através de uma fala em terceira pessoa. Meu nome é Isabeli, o meu é Isabelê. Isabelê? A gente é bem amiga. A gente estuda na Rui Barbosa e a gente tem 11 anos. Peraí, mastiga primeiro, não vale? Vamos lá. Qual é o teu nome e a escola que tu estuda? Meu nome é Henrique, estudo na Balduino Robinson. Henrique, diz pra nós, dentro da literatura, o que significa a palavra capítulo? Dentro de um livro, o que é um capítulo? Como é que é o nome? Matheus Kinak, Dom Pedro II. Matheus, dentro da literatura, o que significa a palavra enredo? Enredo? Eu não sei. Thales Rui Barbosa. Certo, diz uma coisa, dentro de um livro, o que significa a palavra capítulo? Sei lá. Explica com as tuas palavras, o que é um capítulo? É tipo uma parte do livro. Eu estudo na Escola Marechal Cândido Rondon e meu nome é Sara. Sara, dentro da literatura, o que significa a palavra resumo? É um texto pequeno sobre uma história. Eu sou Eduarda Sofia Henkel e eu estudo na Dom Pedro II. Certo, Eduarda, dentro da literatura, o que significa a palavra enredo? Enredo?
Gabriel de Moura Machado, eu estudo na escola Águas Brancas. Gabriel, dentro da literatura, o que significa a palavra narrador? Narrador é o cara que conta a história, basicamente. Meu nome é Micaela, eu sou da escola Águas Brancas. Micaela, na literatura, o que significa a palavra enredo? Putz. Oi, gente, eu sou a Isabela e eu estudo no Rio Barbosa. Isabela, temos perguntas para te fazer aqui. Dentro da literatura, o que significa a palavra capítulo? É uma parte de um livro. Meu nome é Amanda e eu estudo na Frederico Ritter. Amanda, me diz, o que significa a palavra personagem? É uma pessoa que atua E dentro da literatura? também, mas tem teatros, filmes, bastante coisa. Meu nome é Jonathan Kawatomas e sou da Escola Augusto Renan. Certo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Na literatura e na leitura, o que significa a palavra clímax? Bah, já que eu não sou bom de português, cara. Eu sou da escola Dom Pedro II, lá de Quilombo, e meu nome é Sarah End. Beleza, dentro da literatura, o que significa a palavra clímax? Daí tu me... não sei, é muito uma pressão. Dentro de um enredo de um livro, o que seria o clímax? O momento da história, a tensão que está acontecendo e que vai desenrolar o final do livro ou da trama. O que seria um spoiler? Contar algo que vai acontecer em uma história, filme ou livro. Personagem é uma pessoa que atua ou que faz parte de um livro. Ou, por exemplo, como no Centro de Cultura aqui hoje. O que é um spoiler? Spoiler é tu entregar o que o livro conta, né? Antes da pessoa ler, por exemplo. Tu contar a história, tipo, entregar, né, a história. E o que significa a palavra resumo? Resumo é quando tu diminui as coisas de uma história colocando só os pontos essenciais dela. Fazer com que tu entendeu do texto um texto um pouco menor, mas com o mesmo significado. Ou a parte de trás do livro que resume um pouco mais sobre a história ao invés de ler tudo. O que significa a palavra spoiler? É quando tu vai contar alguma coisa que tu já viu pra quem não viu. Vai falar o que vai acontecer aqui pra frente. E o que é um narrador? Narrador é quem conta a história. Personagem? Vixe! Personagem é o que participa da história. E qual foi o último livro que você leu por diversão? Por diversão, os dois morrem no final. Isso é um spoiler? Eu não terminei de ler ainda, mas eu quero ver, né? Quero ver. E qual foi o último livro que você leu por diversão? Foi um mangá, de um mangá chamado Jujutsu Kaisen. É sobre um garoto que ele é amaldiçoado. Aí com o decorrer da história ele vai ter que ser executado. Só que a maldição estava dentro dele, passa pro amigo dele, só que a história ainda não terminou. E explica pra galera do Paraná Edital o que seria um mangá, porque muita gente não sabe. Mangá é basicamente um livro com imagens, só que ele é natural do Japão. Só tem mangás no Japão e normalmente são japoneses. E qual foi o último livro que você leu por diversão? A Terra Vai Pegar Fogo, do Ricardo Roberto. Não sei como é que é o nome do autor, mas é sobre um livro sobre apocalipse. Por diversão, foi um livro que eu realmente estou lendo agora no colégio, eu acho que é 20.000 léguas, alguma coisa que eu tinha realmente lido no colégio, porque eu gostei. Submarinas? Isso. Júlio Verne? É. Brother in Arms. E fala sobre o quê? Sobre um grupo de paraquedistas que pulou na Normandia, atrás das linhas alemãs. É a história de uma rainha que ela chegou no trono, né? Obrigada. Então ela meio que foi obrigada a ser rainha. Mas no final ela gostou de ser rainha, mas ela brigava todo dia porque não queria ser. Mas ela era obrigada. Mas aí, eles sempre xingavam ela, elas não faziam o que é certo, ela era muito cobrada. Mas no final ela se tornou rainha de todo o lugar, não só do castelo. Isso é um spoiler? Talvez. Spoiler, por exemplo, eu não li um livro ainda, mas eu tô prestes a ler ele. Por exemplo, um personagem morre e eu tomei esse spoiler e eu não sabia que ele ia morrer. Eu não sabia ainda que ele ia morrer e eu tomei esse spoiler. Me contaram isso. E quando isso acontece, tu continua com vontade de ler o livro? Eu fico de boa, meu. É muito bom ler o livro com spoiler. Pra mim é tri, porque eu gosto da sensação de saber o que vai acontecer, tá ligado? Por diversão, foi um livro, assim, não muito adequado, mas é O Diário de Ligar o Foda-se pra Tudo. Esse foi o último livro que eu li.
Qual foi o último livro que tu leu por diversão? O último livro foi A Esperança, da trilogia de Jogos Vorazes. E qual é o enredo do livro? Sem spoiler. Vá. Eu não tenho como falar, porque senão o começo do livro já é spoiler. Diário de um Banana. E qual é o enredo desse livro? O que conta nessa história? Conta sobre um menino que ele tem um diário, só que ele diz que não é um diário. E foi a mãe que deu o diário para ele. E daí ele vai contando todo dia sobre o que acontece na escola, na vida dele. Qual foi o último livro que tu leu por diversão? Sem ser aqueles que a professora obriga. Cara, eu não lembro, faz tempo que eu não vejo livro. Por diversão? Turma da Mônica. E qual é o enredo? O que conta nessa história da Turma da Mônica? Nossa, não me lembro. Acho que era a história de um anjinho. A Turma da Mônica. A Turma da Mônica? Sobre o que conta esse livro? É uma turma de amigos que moram numa cidade, né? The Secret. Qual é o enredo? É um livro que conta sobre pensamentos positivos. Harry Potter e a Pedra Filosofal. E qual é o enredo desse livro? É sobre uma criança que não sabia que era bruxa, descobre que é bruxa e depois vai pra uma escola e salva uma pedra. Salva uma pedra? É, ela salva a escola de um bruxo muito mal, de pegar uma pedra pra ele não voltar a ser forte de novo. E aí... aí eu não consigo. E aí ele foi pra uma escola chamada Hogwarts e aí ele aprende magias e aí ele acaba se tornando o melhor dos bruxos. Um senhor que acaba se transformando em um vampiro que acaba tendo um palácio e com esse tempo ele acaba capturando pessoas. Por diversão, se eu não me engano, foi A Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie, que eu li lá na escola, no Olhar da Leitura, que a nossa professora de português nos proporciona. E qual é o enredo? O enredo é sobre uma morte que aconteceu, a mulher do... É uma expedição que eles procuram coisas debaixo da terra, obviamente, e daí a mulher do dono morreu e eles tentam desvendar entre os moradores quem foi que matou a mulher dele. Black Clover. Qual é o enredo? O enredo é um moleque que nasceu sem magia e ele quer se tornar o Rei Mago. Foi 15 dias. É muito bom. E o que conta no livro? É um livro que um menino conhece uma pessoa e, tipo, enfim, eles vão se conhecendo e eu recomendo muito, porque é um livro muito bom. Sobre o que conta a história do livro? O livro não tem uma história em si, é meio que um amontoado de poemas assim que a autora colocou que demonstram várias situações da vida dela. Manda um recado aqui olhando para a câmera para as pessoas que de repente ainda não gostam de ler. Acho que dá para tentar ler assim, pelo menos um pouco. Se não gostar, tu pode só não ler. Mas eu recomendo que eu leia pelo menos uma coisa de cada gênero para ver do que tu gosta. Olha para a câmera e dá um recado para a galera do Paranhana Digital sobre literatura, sobre leitura. É melhor vocês lerem para ficar inteligente. Amo vocês. A leitura leva a lugares diferentes, aumenta o seu QI e acaba te transformando numa pessoa melhor. Você tem uma imaginação melhor e acaba tendo um discernimento melhor em português. É isso aí. Agora a gente quer saber de vocês, seguidores do Paranhana Digital. Qual foi o último livro que vocês leram por diversão? Você lembra o nome? Você lembra o enredo? Coloca aqui nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que a gente consiga atingir mais pessoas. E também não se esqueça de seguir a nossa página tanto no Facebook quanto no Instagram, ok? Gabriel Campelo, do Paranhana Digital.